Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a este episódio, onde a gente vai falar sobre o poder do networking. Eu me chamo Luiz Gustavo e eu trouxe aqui comigo o Rodrigo Rossoni, ele que é presidente da Associação Comercial Industrial de Florianópolis, também CEO da Cell Media e da Conecta Fans. Para você que é dono de negócio local, esse podcast vai te ajudar na estratégia para transformar sua empresa numa marca de valor. Acompanhe-nos também no Instagram, @codirectbr. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Tavo. É uma alegria estar aqui contigo nesse momento aqui para a gente bater um papo descontraído. Eu ainda não sou CEO da Conecta Fans, né? Deixei o Maurício nessa função por enquanto. Mas é sócio da Conecta, né? É sócio, sim. Cara, e assim, a gente estava começando esse bate-papo e o Rossoni, eu apresento como Rodrigo Rossoni, mas a gente chama de Rossoni, né? E tem um outro apelido que eu vou evitar a polêmica nesse exato momento. Mas ele fala assim, eu não sei se eu sou um especialista de networking e eu gosto de começar dizendo, cara, o cara que chegou à à presidência de uma associação comercial, que é uma das mais influentes, principalmente de Santa Catarina, mas também uma referência no Brasil, teve alguns atalhos, né? Alguma forma de pensar diferente que te fez chegar nessa posição, né, Rossoni? Olha, de fato, Tavo, tem bastante trabalho envolvido nessa jornada associativa, né? E aí, por isso, também acaba sendo alçado a uma condição de um encargo como esse, que é o de você assumir a presidência da Associação Empresarial de Florianópolis, a ACIF, tem 108 anos que vai completar agora dia 13 de maio, e de fato uma das associações mais influentes, uma das maiores do país, e a função, ela é uma função de representatividade, de integração de empresários, e sim, exige muito networking, né? Por um lado. Por outro lado, também tem um trabalho voluntário essencial, e normalmente no voluntariado, especialmente na CIF, que a gente adota um padrão de voluntariado de resultados, ou seja, só evolui, só avança os voluntários que têm mérito. Então, sim, tu tens que te dedicar a alguns projetos com muito afinco também, e acaba que o networking ele se desenvolve intencionalmente como a primeira parte, mas depois você acaba aprendendo a fazer ele de uma maneira até mais suave do que é intencional. Talvez esse seja um ponto legal de a gente abordar aí depois. Porque eu acho que assim, a base do networking é tu gerar valor para as pessoas à tua volta, né? Então, ninguém tem um crescimento associativista. Eu também sempre fui super associativista, me ajudou muito no crescimento corporativo, até no começo da Codirect, antes que a gente era agência Mito, todas as nossas primeiras vendas e etc. vieram do nosso relacionamento de pessoas que confiavam no nosso trabalho, já sabiam da nossa competência e decidiram apostar porque eram pessoas que a gente de alguma forma já se relacionava profissionalmente ou era indicação de alguém que a gente se relacionava profissionalmente. Mas da tua parte, se tu fosse elencar, assim, o que seria a base do networking na tua visão? Eu acredito que está muito ligado ao que tu falasse como a geração de valor. Só que, por outro lado, quando você começa, por exemplo, eu iniciei na associação empresarial com a ideia de fazer networking. De fato, eu fui para a CIF pensando, eu preciso conhecer empresários, eu era um empreendedor de 24 anos, ou seja, eu só conhecia estudantes. Claro. Aí eu pensei, para onde que eu vou conhecer empresário? A Cell Media é uma empresa que tem 19 anos, ela vende para outras empresas. O Rossoni entregou a idade dele, né? Eu sou muito jovem. Eu fui jovem há mais tempo, né? E os cabelos brancos não me deixam mentir, né? E a Cell Media precisava encontrar outras empresas. Eu só conhecia estudante, que era quem, né, com 24 anos tinha saído da universidade naquele momento. Então fui procurar a CIF, e aí a primeira reunião que eu fui com um bolo de cartões assim, Otávio. E cheguei e comecei a entregar. Zé Cartão. Zé Cartão. Para todo mundo. Nossa, vou lá, era o que eu precisava, vou vender para todo mundo agora. E lê do engano, né? Aí eu comecei a desenvolver melhor essa habilidade do networking, porque você não faz venda e não faz networking dessa maneira. Networking, você precisa de 4 Cs. Né? O primeiro C, olha aí. Anotem aí, né? Anotem aí. Não, mas a gente fala isso muito na CIF, porque de fato, as pessoas chegam com essa esperança de que vai conhecer o Rossoni e vai fazer negócio com o Rossoni. Vai conhecer o empresário A, B ou C e vai fazer negócio com ele. Não é assim. Então, o primeiro passo é começar
a conhecer, a se conhecer, né? E para se conhecer você precisa conviver. Então, para conviver, você tem que estar, né, nos mesmos ambientes, né, frequentando e ter acesso a isso, às vezes, é difícil, e a CIF dá essa capacidade. E aí que eu estou falando da associação aqui de Florianópolis, que é onde eu escolhi, mas existem diversos outros ambientes que você pode ambientes usar. Empresariais exatamente. ou networking que tenha o seu público-alvo também, né? Perfeito, você tem que escolher, né? Se você está direcionado para o networking, com quem você tem que fazer networking, né? E esses ambientes são realmente os ambientes onde você tem que buscar frequentar e ter acesso. Nem todo mundo tem acesso aos ambientes que precisa ter o networking. Perfeito. E aí você precisa ter também essa condição de criar esse acesso. Aí é outro caminho, né? Adicional que precisa ser traçado. Mas você começa a conviver e aí você passa a confiar. Então, nós começamos a conviver e aí conhecer, conviver e confiar. Conhecer, conviver, confiar. Ou também pode ser pensado conviver, conhecer e confiar, né? Porque claro. Depende do que você entende que começa primeiro. Mas você precisa passar por esses estágios para daí começar o quarto C, que é o cooperar. Então, perfeito. Daí você vai passar a ter atividades em conjunto. Então, essa foi uma maneira que nós nos conhecemos, né? Com certeza tem a ver com isso. Você é envolvido numa rede, eu numa outra rede. A gente acabou se conectando, mas só foi cooperar efetivamente depois de bastante tempo de se conhecendo, convivendo, projetos paralelos e que acabam se unindo, né? Acho que esse é o caminho. Eu lembro quando eu entrei na minha primeira associação comercial foi a DVB, né? Eu fui convidado para a DVB Jovem. Na época, eu já tinha um resultado legal como empresário. E eu fui convidado para participar do grupo. Eu lembro até hoje da minha primeira reunião. Eu falei, eu tenho tantos funcionários, eu atendo tantas empresas, etc. Atendo empresa A, B, C, D, etc. Todo mundo achou que era rico naquela reunião. E veio um monte de gente me oferecer cartão. Daí eu falei, caraca. Daí eu falei, não, eu gostaria de eu oferecer cartão para as pessoas. Só que é muito louco que desde o começo eu já entendi... na minha primeira reunião, todo mundo veio tentar me vender alguma coisa. Eu falei, cara, esse não é o melhor caminho de você entrar num ambiente de várias pessoas. Então, eu sou um cara super expansivo, adoro fazer networking, mas eu entendi que quando eu entro num ambiente, eu entro devagar. Perfeito. Eu entro conhecendo as pessoas, eu entro tateando o cenário, eu não entro já querendo falar de mim, etc. Eu pergunto das pessoas, eu tento entender das pessoas. Então, para mim, fez muita diferença esse processo. E eu falei, cara, deixa eu conviver nesse ambiente aqui. Eu acabei fazendo os 4 Cs. E eu falei, cara, eu vou assumir aquele evento X. E era um evento que a gente fez para por volta de 100 pessoas, que a gente trouxe alguns empresários para palestrar e etc, para começar lá em 2012 a falar de marketing digital para o pessoal da DVB, que era um assunto que na época eu estava só estudando e eu queria me envolver e etc. Então, quando eu assumi esse evento para 100 e poucas pessoas, o pessoal começou a chamar a atenção, falou, pô, esse gurizão aí é legal. Aí me chamaram para a diretoria da DVB Jovem, e daí depois eu participei da DVB Sênior e tudo mais, mas eu convivi esse processo, né? Então, eu fui conhecendo as pessoas, fui convivendo com as pessoas, assumi algumas responsabilidades, fui cooperando no processo e isso acabou chamando a atenção para o meu trabalho e as pessoas diziam, tá, mas o que tu faz? Aí é a pergunta de ouro para quando tu tá nesse ambiente. Então, na minha visão, né? Fica low profile durante um tempo, fica na manha, fica devagarinho, até você provocar que as pessoas te perguntem, tá, mas exatamente o que tu faz? Aí tu fala, pô, obrigado pela oportunidade de falar agora do meu trabalho, né? Perfeito, é porque aí tu estás falando realmente de um networking bem voltado para o comercial, né? Perfeito. Que eu acho que é o que a maioria das pessoas busca no primeiro momento, né? Exato. E aí tem que ter noção de que fazer networking com esse propósito, ele é igual vender, porque você está vendendo. Então, claro, em geral, você primeiro vai precisar entregar valor. Perfeito. Aí depois, né, no caminho de a pessoa confiar em você, é que você vai passar a poder também entregar, perfeito, além do valor, oferecer o teu serviço. As pessoas vão te procurar daí, também um pouco pela reciprocidade. Perfeito. Porque você está entregando muito. Então a gente, na associação empresarial, você faz muito pelos outros. Mas aí eu acho que o que tem de dica de ouro aqui é de fazer isso de maneira genuína. Perfeito. Quando é forçado, as pessoas percebem rápido. Claro. E aí assim, esse cara aí é interesseiro. Então acaba botando rótulo também. Boa. Então tem que ter cuidado, né? Porque se você fizer de maneira genuína, interessado em contribuir, interessado em conhecer aquelas pessoas e qual é o problema que elas têm para resolver, sim, e por que elas estão ali, talvez você vai ser muito mais relevante na vida delas. E quando você for passar a ser relevante para as pessoas, aí elas vão passar
a te procurar Claro. no dia a dia também para fazer negócio, porque eles veem, pô, esse cara aqui contribui para mim, pensa assim, de graça. O que ele pode fazer para mim, então, se eu pagar para ele? Claro, Então, perfeito. esse é o caminho. E tem uma outra parada que eu vejo, assim, a gente atende muita clínica, escritório de arquitetura, né, restaurante, etc. Aí eu vejo lá, pessoal que tem restaurante convive com outros donos de restaurante numa Brasel da vida. Pessoal que é de arquitetura convive com o pessoal do CAL lá e outros arquitetos e etc. E evento de arquiteto e tudo de arquiteto. Pessoal, sei lá, medicina, odontologia convive com a galera da faculdade, pessoas daquele círculo social. E daí ele fala, aí tu pergunta, qual que é o teu cliente ideal? Não, meu cliente ideal são empresários, ou meu cliente ideal são pessoas de classe A ou B e etc. Eu falo, cara, você não tá convivendo num ambiente com pessoas que são seu público-alvo, seu cliente ideal, só tá convivendo com pares. Então, você precisa estar num ambiente de pessoas que você possa, inclusive, entender como é que elas funcionam e ter uma convivência, como tu falou, genuína, porque eu tenho uma característica que eu relaciono com vários tipos de pessoas, mas eu tenho o que eu chamo da técnica da antena levantada. Sempre que eu tô ali no meu dia a dia, aparece uma coisa, cara, a antena tá levantada para as pessoas do meu círculo social que têm necessidades. Eu lembro até hoje que eu trabalhava com tecnologia e eu tinha um grande amigo meu que ele era um excelente designer. E uma vez eu estava procurando uma vaga e apareceu uma vaga que ele mexia com 3D e etc. E eu lembro que apareceu uma vaga para trabalhar na Blizzard. E eu era viciado em joguinho de computador e etc. Eu jogava Diablo. Eu falei, meu Deus, cara, ser modelador 3D da Blizzard deve ser o sonho de qualquer pessoa que trabalha com isso, né? Daí eu mandei para ele. Aí ele falou, cara, como é que tu lembrou de mim? Não sei o que. Ele ficou tão surpreso e para mim era um negócio tão piloto automático de eu lembrar das pessoas e eu comecei a fazer isso de maneira intencional para as pessoas do meu círculo social. Então, o pessoal brinca, né? Que eu considero o networking uma das habilidades que eu tenho, que eu mais gosto e que eu faço com mais prazer. Então, tipo, como é que tu vê esse lance de pessoas que estão em ambientes que só tem pares dela? Por exemplo, eu atendo o público final e eu só convivo com empresários. Então, o cara não entende como é que o público dele funciona. Perfeito. Tem que buscar estar inserido no meio que tu quer atrair ou conviver ou se relacionar, né? Eu concordo 100% contigo que tem, às vezes, esses silos, né? As pessoas convivem em silos e não se conectam em redes que são até, às vezes, mais produtivas para elas do que as que elas estão atualmente. E tem, para buscar esse acesso, né, você tem que mapear efetivamente. Então tem que ser um trabalho até mesmo de planejamento. Quais são as redes que existem hoje? Hoje, por exemplo, tem muitas redes femininas, né? Tem Legal. diversas redes de empreendedorismo feminino, atividades em conjunto, etc. Então quem vende para mulheres, né, tem que buscar estar inserido de alguma maneira nesse contexto. Seja convivendo com as mulheres, né? Se for o espaço aberto, inclusive para homens, etc. Eu acho que é um exemplo aí legal. Ou se a sua marca precisa estar associada a esse universo, você também até avaliar, começar a patrocinar, a se envolver nesses contextos para também começar a gerar uma autoridade que as pessoas passam a te respeitar por isso. Eu acho que esses são dois caminhos interessantes aí. E como é que tu vê? Porque assim, hoje é fácil porque, digamos que tu chegou no topo da cadeia do networking, né? Tu tá como referência em diversas redes que tu participa, tu já é um cara conectado, tu já é um empresário experiente, etc. Mas pra galera que, tipo, quero começar a fazer networking, não necessariamente eu sou uma autoridade naquilo que eu faço e eu quero começar a criar uma base de relacionamento sólido. O que tu recomenda para essa galera que está começando, assim? Não necessariamente, não tanto pela idade, né? Não necessariamente para quem tem 20 e poucos anos, mas às vezes é quem tem, sei lá, 30 e poucos, 40 e poucos anos, mas está querendo começar a fazer networking de maneira intencional. O que seria uma boa prática, um atalho e etc? Associado a essa primeira que a gente estava falando, que é entender bem quem é o teu público, com quem você quer se relacionar, eu acho que o passo seguinte é você estabelecer qual é o valor que você pode entregar para essas redes, né? Claro. Então, tem o valor do teu serviço? Tem, mas não é esse tipo de valor apenas que a gente está falando. Claro. Qual é a contribuição? Como eu posso gerar valor, contribuir para essa rede
independente de eles me contratarem como um prestador de serviço ou como um vendedor de algum tipo de produto. Então, essa contribuição, efetivamente, ela pode acontecer de diversas maneiras. E, às vezes, você precisa se capacitar também. Então, esses passos de capacitação, às vezes, as pessoas menosprezam. Mas você só é referência em alguma coisa, né, se você se prepara para poder contribuir. Perfeito. E você está envolvido num determinado contexto. Eu conheço pessoas muito jovens que têm um networking absurdo, porque quando estão interagindo, elas estão preparadas. Então, eu até gosto de uma frase que a gente está adotando lá na Conecta, Tava, como valor, que é que profissionalismo não tem idade. Então, se você é um baita profissional, né, tem valor naquilo que você fala, da tua boca não sai nada por acaso, você pensa e entrega algum tipo de valor para o contexto em que você está convivendo, as pessoas vão passar a te ouvir. Claro. Seja de uma maneira a longo prazo, seja imediatamente. Então, o que precisa é você estar preparado. E aí isso vem uma capacitação anterior, né, no dia a dia, de se esforçar, de estar envolvido e de entender que, com humildade, independente da idade, você vai poder acessar esses canais, né, se estiver alinhado com os propósitos de uma determinada rede. Então, conhecer o propósito, entender por que aquelas pessoas estão ali e o que elas também estão buscando, vai te facilitar muito na jornada, com certeza. Claro, tu falou uma coisa que acontece comigo bastante frequência. As pessoas chegam, Gustavo, vamos fazer uma parceria? Eu falo, pô, parceria eu gosto, né? Aí ele fala assim, então, tu me indica clientes e eu atendo bem os clientes e eu dou um benefício para eles serem teus clientes. Eu falei, tá, mas cadê a parceria, né? Eu te dou o cliente, tu me dá o quê? Benefício para os meus clientes? Então, assim, é muito louco que as pessoas elas têm uma visão de parceria, uma visão networking, que eu acho que ela é deturpada. Não, a minha parceria é oferecer um bom serviço para os seus clientes. Tá, mas não tem parceria, né? Porque, cara, construir uma base de clientes, né? A Codirect hoje tem mais de 200 clientes na base, ativos hoje, sendo mais de 1.500 já passaram por aqui. E tem um valor construir e manter essa base de clientes. As pessoas confiam no nosso trabalho, as pessoas acreditam naquilo que a gente está fazendo e a pessoa simplesmente quer um benefício. Tá, mas qual que é a sua contrapartida real para esse ecossistema que você está inserido? E não é simplesmente, vou dar um benefício, né? Chegar um cidadão chega na CIF e fala, não, vou dar um benefício para os associados, vou dar um desconto de, sei lá... Tem uns 3, 4 por dia, assim. Por dia. Exato. Então, tipo, dá uma dica para uma pessoa que quer ser parceiro da CIF ou quer ser parceiro das tuas empresas. Que tipo de valor que a pessoa... Eu acho, enfim, como é que tu daria uma dica para essas pessoas, o Zé Cartão? Eu acredito que o caminho é buscar essa conexão verdadeira. Então, eu acho que na venda, né, sempre na venda, a gente só consegue fazer uma venda verdadeira, né? Então, vamos botar no contexto do networking a venda. Porque você está ali no networking também buscando fazer uma venda. Então, se a pessoa está te convidando para uma parceria, ou está convidando a CIF, né, quem quer que seja para uma parceria, ela está querendo vender alguma coisa, concorda? Claro. Porque uma parceria você tem alguma coisa que eu quero que você tenha aí e de alguma maneira eu vou poder te entregar esse algo também. Perfeito. Né? Mas em primeiro lugar você está buscando a parceria com essa rede, essa associação que tem, no caso da CIF, 4.600 empresas. É verdade, tem 3, 4 por dia querendo fazer parceria com a gente. Mas a parceria que chega é assim, eu gostaria de acessar os associados da CIF. Assim, pois você é a torcida do Flamengo, tem 4.600 empresas aqui dentro. Quem não quer, né? Quem não quer. Mas qual é o valor que você vai entregar primeiro para a rede? Né? Eu tenho um valor para entregar para a rede. No caso da CIF, até um pouco mais fácil. Só que tem um caminho, daí nós criamos lá os canais, né? Então, o primeiro caminho que a gente dá para quem quer ser imediato é patrocínio. Claro. Cara, tu quer, bota dinheiro. Mas eu não tenho dinheiro para botar. Pois então, aí tu vai ter que começar aqui a conviver como um voluntário. Então eu te convido a começar a participar dos canais que nós temos. Legal. Né? Então, do ponto de vista das nossas empresas, né, como é que uma pessoa pode chegar para nós para fazer parceria? Primeiro, ela tem que conhecer a minha realidade, qual é a minha estratégia, onde é que eu quero chegar? Perfeito. Como é que ela tem, o que ela tem para trazer para a mesa que vai me ajudar a levar onde eu quero chegar
e eu vou poder ajudá-la também a chegar onde ela quer chegar, porque pelo visto eu já posso ajudar, né? Porque ela está me procurando. De alguma maneira a gente vai precisar começar a fazer os 4Cs, né? A gente vai precisar começar a conviver, a se conhecer melhor, a confiar um no outro, e até isso acontecer, talvez seja numa longa jornada. Por isso que daí vem o que eu acho que o networking mais estratégico é aquele, talvez não tão focado no comercial, tá? E aí é que eu acredito que pode ser mais duradouro. Focado Então, na cooperação mútua, né? focado na cooperação e no longo prazo. Claro. Você começa o networking porque você é um empreendedor. Então você vai para contribuir. Esse é o primeiro passo que você tem que dar. Claro. Cara, mas eu tenho que fazer vendas hoje. Tudo bem. Então, tu tens que fazer vendas hoje, mas vai com calma, né? Vai Claro. com atenção às pessoas, porque pode ser que o teu serviço seja muito bom e tu comece a vender hoje. Só que a chance de você estar sobrepondo várias ofertas daquele grupo que está ali é muito grande. Perfeito. Então, o que acontece muito na CIF é isso. Vem gente com uma oferta, só que eu já tenho dentro da minha rede aqui 200 que fazem a mesma coisa. Claro. Quem que eu vou priorizar? O novo que está chegando ou O cara que está aqui cooperando e... há muito mais tempo? Até nossa própria forma de se relacionar, né, Rossoni? É muito louco, mas quando a gente começou a agência Mito, o Rossoni cedeu a empresa dele, uma sala que ele tinha dentro da empresa dele durante quase 3 meses, para mim, pro Evandro e pro nosso time se hospedar lá, porque a gente foi expulso do coworking que a gente tava. Então, tipo, ele sempre teve essa mentalidade de contribuir, de apoiar, de ajudar o ecossistema. E eu falei, cara, o que eu posso te dar em troca? Daí ele falou, não, estejam aí pra gente trocar ideia. Eu falei, cara, como é que o cara pode ser tão gente boa de graça? Ele tinha acabado de conhecer a gente. Então, durante todos esses anos, a gente foi, de fato, se aproximando e confiando um no outro. E a gente acabou fazendo os 4Cs juntos. Tanto que hoje o Rossoni, né, que ele é sócio junto com o Maurício da Conecta Fans, eles têm a primeira agência de tráfego parceira do método marca de valor. E daí, de fato, a gente abre a nossa confiança da nossa base para conhecerem o trabalho deles. Então, Isso faz o quê? 7 anos? Pô, faz 7 anos que a gente... Agora que a gente começou a... Que a gente começou a fazer, de fato, negócio juntos, né? Então, eles dão assessoria de tráfego para nossa base e a gente dá a oportunidade deles fecharem negócios e ter a nossa chancela nos contratos que a gente acaba fechando. Então, 7 anos depois de construir um relacionamento, de ter confiança, a gente contribuiu um período de tempo na diretoria da CIF também, etc. Então, teve todo essa contrapartida ao longo do tempo que fez com que a gente criasse, de fato, não, agora faz sentido a gente fazer negócio juntos. E tem uma outra coisa, Rossoni, relacionado a essa questão da autoridade, da chancela, que é você ter um padrinho no meio do caminho. Como é que foi pra ti, assim? Porque eu lembro, eu chamo isso de teoria do cabelo branco, né? Que é tipo, cara, eu quando eu era muito novinho, muito inexperiente, sem autoridade, pelo menos eu não... Por mais dedicado que eu fosse, etc., mas, tipo, né? Às vezes o meu cliente, ele tinha o dobro da minha idade na época. E como é que foi pra ti, assim? Tu vê isso como, eventualmente, um atalho, né? Porque provavelmente já deve ter chancelado, por exemplo, várias pessoas mais jovens ou várias pessoas que estavam iniciando. Fala, cara, vai que esses caras são bons. Como é que tu vê isso hoje? Olha, eu acho que para você chegar a chancelar alguém, você tem que estar realmente confiando nessa pessoa, porque você está endossando, né, com a tua relevância, com a tua autoridade, uma outra pessoa. Então, para chegar nesse estágio, se eu entendi a tua pergunta, perguntando do ponto de vista de quem precisa da chancela. Quem precisa da chancela, né? Exato. Eu acho que quem precisa da chancela tem que estar calçado em relacionamento. Não tem outro caminho. Claro. Né? Então, as pessoas vão chancelar aquelas pessoas que elas sabem que vão entregar no padrão delas. Então, claro, perfeito. Né, você mede os outros pela régua que você tem. Então, no networking, quando a gente começa a conviver, a se relacionar com pessoas de um patamar, onde a gente, eu vou chamar de superior para dizer assim, onde a gente quer chegar, muitas vezes. Né? Pô, eu quero chegar num determinado patamar, eu preciso me relacionar com essas pessoas. Já parte da premissa que elas não vão te dar atenção inicialmente, mas você precisa caminhar na direção
né, de ir em busca dessa Perfeito. chancela eventual. E aí, avaliar exatamente como que você pode contribuir e gerar valor para essa pessoa ao longo do tempo, mas sempre entregar. Porque o que eu vejo muito também é muita gente que quer a chancela e não entrega nada. E não entrega nada. Né? Tu tá ali no dia a dia só porque tá me vendo, por exemplo. Tem muita gente, as nossas reuniões da CIF são abertas. Então as pessoas vão, os associados vão lá e podem acompanhar e depois tem um jantarzinho e tal. Tá lá. Cara, não é porque a pessoa tá ali que ela tá convivendo comigo necessariamente, porque a gente não tá se conhecendo. Então tem aqueles que buscam se interessar por algum problema que eu tô vivendo ali como presidente e querem contribuir. Cara, esse é um passo muito simples, só que raríssimas as pessoas que se preocupam comigo. Cara, tu é o presidente, o que tu precisa? Não, é raro isso acontecer. Claro. E aí, obviamente, que normalmente são as mesmas pessoas que chegam lá, porque normalmente as pessoas não se preocupam com o que tu quer, elas querem de ti o que elas querem. Claro. Né? Então, o cargo da presidência mostra isso muito, assim, porque você está numa posição exposta e aí as pessoas querem de ti algo, sempre querem de ti algo, a tua decisão, o teu endosso, a tua chancela. Mas normalmente tem dificuldade de entender o que você precisa. Perfeito. Então, acho que essa é uma troca legal. Eu concordo. Inclusive, durante muito tempo eu dei mentoria para o pessoal de startup, né? Uhum. E daí eles falam, Gustavo, eu quero me conectar com tal fulano. Eu falei, legal, eu consigo te apresentar para tal fulano, mas o que você consegue fazer pelo cara? Levando em consideração que a hora dele deve ser pelo menos 10 horas, 10 vezes a sua hora. Perfeito. E daí, tipo, e era muito difícil pra gurizada entender. Eu falo gurizada, mas às vezes tinha pessoas mais velhas que eu vivendo esse processo. Falei, pô, você quer 1 hora de mentoria, você quer almoçar com o cara? Beleza, eu consigo. Mas o que você consegue fazer durante 10 horas do seu dia pra esse cara? E assim, as pessoas bugavam nesse processo, mas se levar em consideração que eu tô disposto a abrir 10 horas da minha agenda por 1 hora da tua, que é valiosa, a maioria das pessoas não entendem que essa dinâmica acontece de fato, mas eu levava isso muito em consideração, né? Na época, quando eu entrei na diretoria da DVB, o presidente era o professor Otávio Le Barbenchon, e tipo, cara, eu cheguei um dia, liguei para ele e falei assim, Tavinho, o que tu precisa? Aí ele assim, Gustavo, pô, tô precisando de apoio num projeto assim, assim, assado, envolve tecnologia, é projeto pessoal meu, mas eu acho que tu pode me ajudar nisso. Eu falei, acho que eu posso. E eu peguei e abracei aquela causa junto com ele, encontrei uma pessoa que pudesse aprofundar aquilo e etc. E na hora que surgiu a oportunidade dele trazer alguém da confiança dele, não pensou 2 vezes e me ligou na mesma hora. Então, e eu vejo que para quem está começando, isso parece um negócio tão distante, né? E eu lembro, Tavinho para mim foi uma pessoa que me apoiou muito nessa minha jornada associativista, etc. Ele chancelou muita coisa para mim, então foi bem legal. Exemplo teu é maravilhoso, Tavo, porque você mostra efetivamente que você está interessado genuinamente na outra pessoa. Sim. Né? E aí o relacionamento pode prosperar. Porque se é você que está intencionalmente fazendo o networking, né, e é a outra pessoa que tem alguma coisa para te entregar, você vai ter que entregar algo também. Perfeito. Né? E obviamente que eu não estou falando aqui que é uma troca, um toma lá da cá. Não é disso que nós estamos falando. Então, para não confundir as instâncias aqui. Né? Claro. O que nós estamos falando é de um interesse genuíno em como você pode contribuir. Se você partir dessa premissa, você vai muito mais longe. Claro. Se você parte da premissa do toma lá da cá, pode até funcionar em alguns casos, mas não é um networking com laços fortes. Perfeito. Então, eu acho que são coisas diferentes, mas que podem contribuir de alguma maneira para a jornada de cada um que está assistindo aí, ouvindo. E se a pessoa, assim, aí eu acho que é mais uma curiosidade que eu tenho, a pessoa que quer crescer numa entidade associativista, o único caminho é contribuindo? Eu tenho dificuldade de encontrar outro caminho hoje, tá? Porque, especialmente no modelo que eu cresci no associativismo, é um modelo de meritocracia. Ou seja, você entrega resultado e aí você vai ganhando responsabilidade. Claro. E ganhar responsabilidade, muitas vezes... Dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho. Então você tem que estar disponível. Né? Estar disponível é necessário. Não, eu lembro... Só um parênteses, né? Eu lembro aquela vez que eu te perguntei...
como é que tá a tua agenda essa semana? Daí tu falou, depende, agora ou daqui a algumas horas? Daí eu falei, como assim? Daí eu falei, cara, porque a associação comercial é como se fosse oxigênio, ele vai ocupando os espaços da tua agenda. E de fato é isso, né? Se tu tá ali disponível para contribuir, cara, ela vai tendo demandas e ela vai te demandando coisas e tu tem que estar disposto a apoiar nesse processo. Exato, e aí eu acho que vem também o papel assim do empresário, muitas vezes ele não coloca esse tempo como tempo de trabalho, ele separa. Eu acho o maior erro que os empresários podem ter. É como se fosse assim, não, eu quero vender, eu quero ter o melhor networking do mundo, mas eu só vou fazer isso 8 horas por dia. E aí a pessoa, ela coloca dentro da agenda dela a empresa. Então a empresa, ela opera no horário comercial. Certo. Só que aí ele acha que é só esse tempo que ele está trabalhando. Então o que eu mais encontro na CIF são pessoas que dizem assim, eu não tenho tempo para fazer o que vocês fazem. Mas como é que a gente consegue, e algumas pessoas conseguem e outras não? Porque eu só coloco esse tempo à disposição da CIF porque na minha agenda estratégica empresarial tem a CIF incluída. Então ela não está ali na minha agenda só por acaso. Né? Claro. Eu faço o networking que eu faço na CIF, ela começou lá atrás, eu querendo vender. Aí eu ajustei os botões aqui, justamente eu sintonizei melhor a minha entrega, Claro. Mas no momento que eu comecei a participar dos projetos, né? Eu comecei pela CIF Jovem, aí teve um dia alguém que disse assim, cara, olha aqui, por que tu não organiza esse projeto? Aí eu fui lá, peguei o projeto, entreguei, comecei a entregar, aí começaram a me dar mais responsabilidade, então tu começa a ficar mais disponível. É óbvio que isso às vezes suga um pouquinho a atenção daquele teu foco original. Sim, Claro. Você vai ter que se envolver em alguns projetos muitas vezes que são paralelos, eventualmente, àquele teu foco principal. Perfeito. Mas se o teu foco é fazer networking, aí o teu foco está num nível estratégico diferente. Então, para chegar, né, em posições mais relevantes do ponto de vista associativista, você tem sim que se envolver e entregar e Claro. estar disponível. Né? E aí tem que avaliar se você está fazendo, se essa é a prioridade da tua empresa hoje ou não. Claro. Né? Porque se não for, se o teu papel na empresa não é buscar networking, o teu papel é criar um produto e fazer código, por exemplo, numa empresa de tecnologia, aí talvez realmente esteja roubando a tua atenção. Claro. Mas se o teu negócio é fazer networking, gerar negócios, fazer parcerias, trazer, né, vai para as redes onde essas pessoas estão, busca mapear isso e aí esteja disponível. E aí inclua isso na tua agenda de trabalho, né, porque Claro. é trabalho. E assim, a pessoa pode marcar um almoço, café da manhã, um jantar, incluir, né? O Rossonio joga tênis com o Evandro, então eu sou muito chique, né, cara? Então, é uma forma também de fazer, tipo, claro, hoje são amigos, etc., mas também é uma forma de fazer networking, tá ali, pô, acaba sempre falando da empresa, porque você traz o networking para sua vida pessoal e você acaba transitando no espaço de pessoas que são da sua confiança, de pessoas que podem gerar negócio, mas não necessariamente. Então, por exemplo, meus amigos de infância, por acaso, todos são ou empresários ou profissionais liberais, né? Advogados, médicos, dentistas, etc., e a gente acaba convivendo. Então, a pauta principal do nosso relacionamento, por sermos amigos há mais de 20 anos, na média, todo mundo ali, é a amizade. Mas, cara, eventualmente um faz negócio com o outro e etc. Então, eu acho que se você é uma pessoa que tem facilidade em fazer novos amigos, o networking vai ser ainda mais fácil, porque você já tem aquela habilidade genuína de se interessar pelas pessoas. Eu acho que se você não tem facilidade de fazer amigos, né, mas precisa ter, porque o seu negócio depende disso, aí é uma questão de se preparar. Né? Perfeito. Né, se a pessoa não tem facilidade de fazer amigos e precisa vender, cara, se tu vende, tu vai vender para pessoas. Não tem outro jeito. Então, né, vocês falam essa frase muitas vezes, né? Pessoas compram de pessoas. Networking é relacionamento, né? Perfeito. Então você precisa estar envolvido com as pessoas que você quer nutrir e gerar. E você é responsável por as pessoas que você cativa, né? Tem essa outra frase, não é minha, eu ouvi em algum... Pequeno Príncipe. Eu vi em algum lugar, assim, talvez seja o Pequeno Príncipe. É, né? sim. Talvez seja. Mas tem uma coisa, assim, tipo, do relacionamento que eu acho que tem que ter um equilíbrio entre ser interesseiro, mas também ser interessado.
não pode ser totalmente interesseiro, mas também não pode ser totalmente interessado, senão você vira o amigão de todo mundo, mas também que não vende para ninguém. Mas também você ser só interesseiro é o que mais acontece, evidentemente, porque inclusive na própria CIF teve gente ali que eu via, pô, o cara parece um arroz de festa do mundo empresarial. Aí tu perguntava para ele de negócios e ele só amizade, dava a sensação que algumas pessoas estavam ali só pelo fuzuê de estar no meio de um monte de gente e a pessoa não sabe o que extrair de uma base de relacionamento. Então ele pode extrair, pode ter mentorias com pessoas que vivem ou já viveram aquilo que ele está vivendo. Ele pode ter a parte comercial também, mas, cara, tem várias formas de se aproveitar de uma rede de relacionamentos. Eu acabei, que eu entrei para vender, né? Por exemplo, estamos falando dessa rede, né? Eu fui para vender, mas depois acabei percebendo que o que eu mais estava recebendo não era clientes, porque eu estava com um produto que na época a maioria das empresas não estava preparada para comprar. Claro. Então também tem esse detalhe. Claro, há 20 anos a Cell Media era as pessoas, super disruptiva, né? Super, e a gente vendia SMS, as pessoas perguntavam se era MSN, né? Então, SMS é o que é o torpedo, é o que a gente vende, né? Até hoje. E o que as pessoas entendiam era MSN e tal, outra rede que existia antigamente. Sensacional. Mas aí, dentro dessa lógica, também tem isso, né? Às vezes as pessoas não estão preparadas para vender o produto, né? Elas acham que tem um produto muito bom, mas não estão preparadas. E aí, eu, por exemplo, eu permaneci no associativismo não porque eu vivia das vendas que eu gerei ali. Realmente, talvez se eu for olhar, eu gerei poucas vendas. Mas eu sou um empresário muito melhor, muito mais capacitado e experiente, claro, pela minha observação de outros empresários e vendo como eles estavam gerindo seus próprios negócios. Então o networking ele pode trazer benefícios que não são relacionados diretamente à venda, mas você conviver numa rede, né, de valor, né, uma rede que tem várias experiências, você pode extrair dali situações que não são as primeiras imaginadas, provavelmente não serão. Mas tem um valor gigantesco você se relacionar com outras pessoas. Claro. E aí, daí vem o benefício. Né? E sai barato, né? E é uma forma agradável de tu se desenvolver, enfim, tu acaba se conectando com pessoas e aprendendo de alguma forma com elas, né? Então... O tempo inteiro, né? Eu sou suspeito. Eu também. Mas legal. Vamos... Pra gente poder finalizar, Rossoni... Pô, passou rápido. Né? Já passou bastante tempo. Mas uma frase ou um recado que tu pudesse deixar para pessoas que estão querendo começar a desenvolver uma habilidade de networking no seu negócio, né? Então, se pudesse deixar um recado final aí para quem tá nos assistindo, nos ouvindo, né? Assistindo pode ser no YouTube, mas nos ouvindo pode ser no Spotify também, ou em outras redes. Que recado tu daria para quem quer começar a desenvolver a sua base de networking em rede? Ou, por exemplo, até os próprios clientes da Codirect que querem se relacionar com os outros empresários da base da Codirect. Que recado daria para essa galera? Eu vou tirar aqui, eu acho que o essencial da nossa conversa tenha um plano e um interesse genuíno. Né? Faça com intenção, mas também faça com interesse genuíno para conhecer as outras pessoas, entender o que elas precisam e não necessariamente será o produto que você tem para vender hoje, mas talvez esse seja um bom recado, talvez você esteja com um produto errado e possa fazer os ajustes necessários para ter o melhor produto na frente, estou falando produto, serviço, enfim, aquilo que você tem para oferecer, a sua oferta. Então, do meu ponto de vista, é interesse genuíno e conecte-se com o propósito do grupo e das pessoas. Né? Elas têm os seus próprios caminhos, você vai lá para poder entregar algum tipo de valor para elas também. Sensacional. Obrigado, Rossoni. Eu que agradeço. Inclusive, se você quiser continuar acompanhando nosso trabalho, acesse no Instagram, @CodirectBR, e você pode ouvir outros mais de 150 episódios que a gente já gravou aqui do Codcast. Alguns estão mais antiguinhos, então eu começaria de trás para frente, para você não pegar os episódios antigos. Você pode acompanhar a gente no Spotify, pode acompanhar a gente no YouTube, e você pode assinar nossa newsletter aí e continuar acompanhando nosso trabalho. E se você tem uma empresa, fatura mais de R$30 mil por mês e você gostaria de ter uma sessão estratégica gratuita com o nosso time de especialistas, você se inscreve lá no codirect.com.br/, pode ser o /Gustavo, que vai ter lá o link, mas tem vários outros links que você pode achar, deve estar aqui na descrição desse vídeo também. Obrigado, um forte abraço, valeu! Valeu!